Será que o Brasil plagiou a esse ponto? Antes de visitar o Parque Temático Holanda Brasileira em Pernambuco, o arquiteto holandês Vincent expressou seu ceticismo. Ele estava convencido de que uma instalação que copiava levianamente a cultura de seu país natal não valeria a pena. No entanto, no instante em que pisou no parque, sua expressão congelou. O que exatamente aconteceu? Vamos descobrir. Fevereiro de 2024. Um casal chegou ao Aeroporto Internacional do Recife Guararapes. Vincent van der Berg, um arquiteto de Amsterdã com seus 40 e poucos anos, era um especialista em preservação arquitetônica, tendo supervisionado a restauração de inúmeros edifícios históricos em sua terra natal. Sua esposa, Helena, nutria um forte interesse pela cultura brasileira. Que empolgante, Vincent, esta viagem, disse Helena com uma voz alegre. Contudo, a expressão de Vincent permanecia rígida. Assim, ele respondeu, parecendo um tanto distraído. O casal visitou pontos turísticos como São Paulo e Amazônia, experimentando a cultura local brasileira. Sempre que visitavam uma antiga igreja ou sítio histórico, Helena exclamava com admiração. Incrível! Como edifícios de séculos atrás podem ser preservados tão lindamente? Vincent também expressou certa apreciação pela técnica tradicional de construção brasileira. No entanto, o orgulho de ser um arquiteto pairava em sua mente. Ele estava firmemente convencido de que originais e cópias eram coisas distintas. No quinto dia da viagem, o casal pegou um avião de São Paulo para Pernambuco. Helena olhava pela janela para a paisagem e folheava o guia de turismo. Vincent, vamos visitar o Holanda Brasileira amanhã, que tal? Ao ouvir isso, o rosto de Vincent fechou. O Holanda Brasileira? Não é um parque temático de estilo holandês? Sim, dizem que é uma instalação que recria paisagens de rua holandesas. Já que estamos em Pernambuco, eu gostaria de ver. Olhando para os olhos expectantes de Helena, Vincent suspirou profundamente. Helena, você não entende, ele disse com um toque de irritação na voz. Como os brasileiros poderiam recriar a arquitetura holandesa? No máximo, será uma cópia barata para turistas. Só isso. Mas o guia diz que é uma instalação certificada pelo governo holandês. Helena apontou para o livro. Vincent bufou. Certificada? Isso é apenas uma permissão comercial. Não significa que eles compreendam o verdadeiro valor. Você está tirando conclusões antes mesmo de ver, Helena disse, um pouco zangada. Mas Vincent não cedeu. Trabalho com edifícios históricos holandeses há mais de 30 anos. Eu entendo o significado de cada tijolo, de cada caixilho de janela, ele continuou, olhando pela janela. Por mais que os brasileiros tentem, eles não conseguirão captar essa profundidade. Certamente será apenas uma instalação superficial. Helena ficou sem palavras, pois conhecia a teimosia do marido. O avião pousou em Pernambuco. Após fazerem um check-in no hotel, Helena propôs, sem desistir, tudo bem se formos só um pouquinho amanhã? Se você não gostar, podemos sair imediatamente. Vincent relutantemente concordou. Certo, vamos. Mas se minhas previsões estiverem corretas, você nunca mais me levará a um lugar como este. Na manhã seguinte, o casal pegou um transfer para o Holanda Brasileira. Ao chegarem à entrada do parque, Vincent reagiu levemente à arquitetura de tijolos vermelhos da estação. Oh, tijolos vermelhos, hein? Ele se aproximou do prédio, observando a parede. A atmosfera está lá, mas... Ele imediatamente retomou sua expressão fria. É apenas a superfície, no final das contas. Por dentro, é só uma estação comum brasileira. Na bilheteria, Vincent franziu a testa ao verificar o preço do ingresso. $180. É muito caro para um parque temático. Isso não significa que eles confiam no conteúdo? Helena perguntou otimista. Mas Vincent balançou a cabeça. Não é apenas um preço inflacionado? Querem apenas ganhar dinheiro com os turistas, ele resmungou enquanto comprava os ingressos. Este preço para uma instalação desse nível. A caminho da catraca de entrada, Vincent pegou o celular e abriu o chat em grupo com seus amigos arquitetos holandeses.
Ele digitou uma mensagem: indo agora para o parque temático holandês Pirata no Brasil. Reportarei em breve como é barato. As respostas chegaram rapidamente. Haha, estamos ansiosos. Não se esqueça de tirar fotos para nós. Parece que será uma piada. Vincent esboçou um sorriso frio. Ah, vou tirar muitas para vocês. Helena disse preocupada. Vincent, relaxe um pouco. Já que estamos aqui. Mas Vincent respondeu friamente, não crie expectativas. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. É melhor não esperar nada desde o início. Seus olhos demonstravam claro desdém. Antes de passar pela catraca, Vincent parou. Ele se preparou para examinar a paisagem que estava prestes a ver com o olhar severo de um arquiteto. Vamos lá, me mostre que tipo de produto barato vocês têm a oferecer. Não havia um pingo de expectativa naquela frase, apenas a certeza da decepção. Ao passar pela catraca, a porta de boas-vindas apareceu, um enorme edifício de tijolos vermelhos. Os olhos de Helena brilharam. Uau, é lindo! Mas a expressão de Vincent não mudou. Ele entrou no portão e tateou a parede com os dedos. Tijolo vermelho, hein? Bem, a aparência não é ruim, ele disse, embora seu olhar fosse frio. Mas isso é apenas o prólogo. A rua de verdade certamente revelará as falhas. Depois de passar pela porta de boas-vindas, havia um amplo caminho ladeado por canteiros de flores cheios de tulipas. São tulipas. Eles querem criar a sensação da Holanda, não é? Helena sorriu. Mas Vincent permaneceu inexpressivo. Apenas símbolos. Eles acham que plantar tulipas faz disso a Holanda? Sua crítica foi afiada. A disposição das cores também é descuidada. Um verdadeiro canteiro de flores holandês é calculado com muito mais precisão. Helena havia perdido a força para argumentar. Seguindo o caminho, eles viram o primeiro edifício, paredes brancas, telhado vermelho, caixilhos de janela de madeira. Era de fato um estilo arquitetônico holandês. Vincent parou observando o edifício. Após alguns segundos de silêncio, ele falou. É melhor do que eu esperava, não é? Helena perguntou, cheia de esperança. Mas Vincent balançou a cabeça. Não, ainda há algo estranho. Ele se aproximou do edifício, começando a observar os detalhes. Olhe para este caixilho de janela. A proporção está estranha. Helena não conseguia entender qual era o problema. Onde? A proporção está errada? Há uma diferença sutil nas proporções de largura e altura da arquitetura holandesa do século XVII. Talvez apenas 1 ou 2 centímetros de erro, mas é óbvio para um arquiteto, continuou Vincent. E a cor desta parede também é diferente. A arquitetura holandesa autêntica usa um branco com mais profundidade. Helena suspirou. Ah, você? Pessoas comuns nem notariam esses pequenos detalhes. E é aí que está o problema, afirmou Vincent. Imitar apenas a forma sem entender a essência. Este é o limite da cultura de cópia brasileira. Ele pegou o celular, tirou uma foto do edifício, planejando enviá-la aos amigos mais tarde. O casal começou a caminhar ao longo da estrada ao lado do canal. Pequenos barcos flutuavam na água, e turistas caminhavam. Ruas de paralelepípedos, edifícios de tijolos vermelhos, a bandeira holandesa tremulando ao vento. Certamente exalava uma atmosfera holandesa. No entanto, a expressão de Vincent permanecia severa. Estas pedras também estão erradas. As verdadeiras ruas de paralelepípedos holandesas são mais irregulares e têm a solidez de anos, ele disse, olhando para o chão. Isso é muito novo. Não consigo sentir o peso da história. Helena rebateu. Mas isso é recém-construído. Não é normal que seja novo? Sim, e é por isso que não pode ser o original. A voz de Vincent era fria. O original tem um charme criado pelo tempo, que não pode ser imitado. Do outro lado do canal, um enorme moinho de vento apareceu. Ah, um moinho de vento. Helena apontou. Vincent também olhou para ele. Um moinho de vento, hein? Bem.
Já que é um símbolo da Holanda, claro que estaria aqui. Ele caminhou em direção ao moinho. À medida que se aproximavam, o tamanho do moinho se tornava mais claro. A altura parecia ultrapassar 20 metros. Isto, Vincent murmurou, o tamanho é muito próximo do original. Mas ele imediatamente começou a encontrar falhas. No entanto, o ângulo das pás é muito descuidado. Os verdadeiros moinhos de vento são ajustados em um ângulo muito mais preciso. Ele deu uma volta no moinho, verificando-o cuidadosamente. E a cor desta madeira também é diferente. Não conseguiram recriar a tonalidade que muda ao longo dos anos. Helena não disse mais nada. Ela pensou que era impossível para o marido aprovar, e havia desistido. Chegando à praça, estava lotado de turistas, famílias brasileiras, casais e turistas estrangeiros. Todos tiravam fotos alegremente. Crianças riam e corriam, e os pais sorriam enquanto as observavam. Veja, todos estão se divertindo, não estão? Disse Helena. Mas Vincent zombou. Isso é porque eles não sabem como é o original. Para quem nunca foi à Holanda, isso é suficiente. Você não deveria falar assim, Helena disse, um pouco irritada. Mas Vincent não parou. Estou apenas dizendo a verdade. Como arquiteto, é minha responsabilidade distinguir o original da cópia. Responsabilidade? Ninguém te pediu para fazer isso. A voz de Helena ficou mais forte. Vincent ficou em silêncio. O casal sentou-se em um banco para descansar. Helena bebeu água engarrafada, observando o marido. Ei, Vincent. O quê? Você não pode simplesmente relaxar e aproveitar? Havia tristeza na voz de Helena. Estamos em uma viagem, e você está apenas reclamando. Vincent desviou o olhar. Me desculpe. Mas eu tenho meu orgulho como arquiteto. Orgulho? Helena escolheu as palavras com cuidado. Isso não é apenas teimosia? Esta frase incomodou Vincent, mas ele imediatamente retomou sua atitude defensiva. Não. Esta é uma avaliação profissional justa, mas ninguém aqui quer ouvir sua avaliação. As palavras de Helena ficaram duras. Um casal de idosos brasileiros sentado no banco ao lado se levantou. Ao sair, eles conversaram sorrindo. O Holanda brasileira é realmente maravilhoso, não é? Sim, nunca me canso de vir aqui. Eu quero trazer nossos netos da próxima vez. Ao ouvir essa conversa, Vincent murmurou baixinho. É apenas a avaliação dos brasileiros no final das contas. Helena fuzilou o marido com o olhar. Eu ouvi isso. Oh, isso é tão rude. Helena se levantou e puxou o braço do marido. Vamos dar mais uma olhada. Já pagamos o ingresso. Vincent se levantou a contragosto. Tudo bem. Mas não espere nada. Eu não espero mais nada. A voz de Helena transbordava resignação. O casal recomeçou a caminhar, seguindo a estrada à beira do canal em direção à próxima área. O olhar de Vincent ainda estava cheio de críticas, procurando falhas em cada edifício. Certamente não está certo. Não importa onde eu olhe, está longe de ser o original, ele estava convencido. A largura deste canal também está errada. Os canais em Amsterdã são mais estreitos. Helena não respondeu mais, apenas seguia o marido em silêncio. Vincent se apoiou na ponte, olhando para a água. A cor da água também é diferente. O original é um verde mais escuro, ele continuou criticando, como se estivesse falando sozinho, apenas para confirmar sua própria correção. No entanto, ele não sabia que o que estava por vir era uma visão que abalaria sua vida, um momento que esmagaria completamente suas convicções. No final do canal, a entrada para a próxima área era visível. Vincent caminhou em direção a ela, ainda com uma expressão de desdém no rosto. Ao entrarem na próxima área, a atmosfera mudou ligeiramente. Os edifícios ficaram mais densos, exalando o ar de uma cidade real. Vincent ainda olhava em volta com um olhar crítico. Veja, ainda não é sofisticado o suficiente, ele disse, apontando para um prédio. Olhe para o modo como os tijolos estão dispostos. É diferente do verdadeiro estilo arquitetônico holandês, mas foi naquele momento, quando a mão de Vincent tocou a parede do edifício.
que sua expressão mudou. Isto é, ele soltou um som de surpresa. A textura deste tijolo. Helena perguntou, confusa. O que foi? Vincent não respondeu, apenas continuou acariciando a parede e traçando as juntas entre os tijolos com os dedos. Esta sensação de encaixe. Será que... Ele contornou o canto do prédio para verificar a parede do outro lado. Eu não acredito, seus dedos sentiram as sutis irregularidades na superfície do tijolo. Não era um tijolo novo feito à máquina, mas sim a textura de tijolos verdadeiramente antigos, marcados pelo tempo. Vincent apressadamente leu a placa de informações próxima. Dizia, os tijolos utilizados nesta instalação foram importados diretamente da Holanda, incluindo tijolos históricos realmente utilizados entre os séculos 17 e 19. Os olhos de Vincent se arregalaram. Trazidos da Holanda? Ele tateou a parede novamente, incrédulo. É por isso que tem essa textura? Seu coração começou a acelerar. Isto não é apenas imitação. Estão usando material real. Helena disse animada, veja. Eles usaram materiais autênticos, de fato, mas Vincent ainda estava meio cético. Não, talvez sejam apenas os tijolos. As outras partes devem ser diferentes. Ele tentou disfarçar sua confusão. O casal continuou a caminhar para o interior e então viu uma pequena comporta eclusa instalada no canal. Vincent correu para perto da comporta. Aquela comporta. Ele examinou cuidadosamente a estrutura da comporta. O mecanismo de abertura e fechamento, a forma como a madeira estava combinada, a disposição das ferragens. Após confirmar todos os detalhes, Vincent murmurou, é do século 17. Estilo holandês. Sua voz estava tremendo. Esta estrutura é a mesma dos antigos canais de Amsterdã. Ele se ajoelhou ao lado da comporta, verificando as juntas da madeira. Esta técnica de carpintaria é uma técnica que se perdeu na era moderna. Helena perguntou, isso é impressionante? Extremamente, respondeu Vincent. O design dessa comporta quase não é usado hoje. Seria impossível recriá-lo sem consultar documentos históricos. Ele se levantou, olhando ao redor da comporta. E não é apenas uma imitação de aparência. É uma estrutura que realmente funciona. Vincent estava confuso. Um lugar que ele pensava ser apenas um parque temático tinha sido construído com uma precisão além da imaginação. Isso deixou incrédulo. Talvez seja uma coincidência, ele murmurou tentando se convencer. Talvez eles apenas tenham tropeçado nos documentos certos. Mas sua voz finalmente perdeu a convicção. A visão que ele teve em seguida esmagou essa ideia completamente. Movendo-se para um edifício de frente para a praça, no momento em que viu aquele caixilho de janela, Vincent ficou paralisado. Isto é um caixilho de janela estilo Roterdã. Ele se aproximou do edifício. É o estilo usado nas casas de comerciantes ricos do século XVIII. Helena ainda não conseguia entender por que ele estava tão surpreso. Isso é raro? Mais do que raro, Vincent respondeu, excitado. Este estilo quase não é visto na Holanda moderna. As guerras e a renovação urbana dos séculos 20 e 21 fizeram a maior parte desaparecer. As mãos de Vincent tremiam. Eu só o tinha visto em livros de história da arquitetura. Ele tocou o caixilho da janela. No entanto, o objeto real está aqui. Ele observou os detalhes, os entalhes decorativos, a maneira como a madeira estava unida, a fixação do vidro. Tudo era fiel ao estilo histórico. Como eles fizeram isso? Como conseguiram recriá-lo com tanta precisão? Vincent estava atordoado, lágrimas surgindo em seus olhos. Ao longo de seus 30 anos como arquiteto, ele lamentou os estilos arquitetônicos perdidos, suspirando inúmeras vezes ao ver a beleza que só existia em documentos. Helena disse, ei, tem um funcionário ali. Que tal perguntarmos? Vincent se dirigiu a um funcionário brasileiro próximo. Com licença, poderíamos perguntar algo sobre este edifício? O funcionário respondeu educadamente, claro. Para o projeto deste edifício, especialistas em história da arquitetura holandesa foram convidados para o projeto durante a preparação do parque.
Especialistas? Sim. Convidamos vários arquitetos e historiadores holandeses e passamos 3 anos no design e na supervisão. Vincent ficou sem palavras. O funcionário continuou: a madeira utilizada também foi importada da Holanda. Escolhemos as mesmas espécies de árvores da época e concluímos com o mesmo método de processamento. Até o método de processamento. Vincent ficou chocado. Sim. Recriamos o processamento manual da época, e não o processamento mecânico moderno. O funcionário continuou a explicar: os artesãos passaram por muitas tentativas e erros, buscando o produto historicamente correto. Vincent mal podia acreditar no que ouvia. Eles foram a esse ponto? Sim, porque a filosofia do Holanda brasileira é transmitir a cultura holandesa com precisão, disse o funcionário com orgulho. Não queríamos fazer algo pela metade. Vincent fez uma profunda reverência. Muito obrigado. Depois que o funcionário se afastou, Vincent ficou parado. Helena perguntou preocupada: Vincent, você está bem? Nem um pouco, ele respondeu com a voz trêmula. Eu não sei de nada. Ele olhou novamente para o prédio. O desdém de antes havia desaparecido completamente, substituído por surpresa e vergonha de seu comportamento anterior. Os brasileiros valorizam a cultura holandesa mais do que nós. Esse fato abalou o coração de Vincent. Helena perguntou gentilmente: você ainda acha que é barato? Vincent balançou a cabeça. Não. Isto não é uma cópia barata. Ele teve que admitir: isto é um original. Sua voz estava rouca. No entanto, havia um choque que mudaria sua vida esperando por ele depois disso. Vincent deu um passo à frente, não mais para criticar, mas para verificar a autenticidade, para admitir seu erro. Qual é a sua opinião sobre a dedicação do Holanda brasileira? Não deixe de escrever seus comentários na seção de comentários. Vincent e Helena continuaram a caminhar mais a fundo. Um enorme edifício apareceu à frente, o Palácio Holanda Brasileira, que recriava o Palácio Real Holandês. Vincent olhou para sua majestosa forma. Isto é, seus passos se moveram naturalmente em direção ao palácio. Helena o seguiu em silêncio. No momento em que parou em frente ao palácio, Vincent ofegou. Como é possível? Era tão fiel. A aparência externa do edifício era quase idêntica à do Palácio Wittenbosch na Holanda. A disposição das janelas, a decoração das colunas, a forma do telhado. Tudo era extremamente preciso. Eu não acredito, Vincent murmurou. O verdadeiro palácio não é aberto ao público em geral. Como arquiteto, ele tinha visto o exterior do palácio através de documentos, mas quase não havia informações detalhadas do interior publicamente disponíveis. Como os brasileiros obtiveram informações internas? Ao se aproximar da entrada, um funcionário o recebeu educadamente. Bem-vindo ao Palácio Holanda Brasileira. Vincent perguntou: este edifício é uma recriação do Palácio Real Real? Sim. Obtivemos permissão da família real holandesa para recriar fielmente o Palácio da Rainha Beatrix. A explicação do funcionário chocou Vincent. Permissão da família real? Sim. Sua Majestade, a Rainha, deu permissão pessoalmente para esta instalação usar o nome do Palácio Wittenbosch. Vincent ficou sem palavras. A permissão da família real para usar o nome. Isso significava que eles reconheciam a instalação. Entrando no interior do palácio, uma surpresa ainda maior o aguardava. O piso de mármore, os luxuosos lustres de cristal, as pinturas penduradas nas paredes. Tudo criava uma atmosfera como a de um palácio de verdade. Vincent caminhava passo a passo, cautelosamente. Este mármore. Ele se agachou para verificar a textura. É mármore Carrara italiano. Helena disse surpresa. É autêntico? Ah, é autêntico. Vincent se levantou e olhou para o teto. Este lustre de cristal também deve ser do século XVII. Estilo vidro boêmio. Seus olhos não estavam mais cheios de crítica, mas de pura admiração. Subindo a escadaria, eles entraram em uma sala no segundo andar, que recriava os aposentos reais. Pinturas de paisagens holandesas estavam penduradas na parede.
Vincent se aproximou da pintura. Isto é o estilo da escola de pintura holandesa do século XVII. Ele olhou para a pintura, uma composição típica da Era de Ouro, retratando um moinho de vento e um canal. Então, ele de repente percebeu que a paisagem parecia familiar. Espere. Esta paisagem é... Seu coração começou a acelerar. Esta é a cidade onde eu cresci. Vincent cresceu nos subúrbios de Roterdã na década de 1970. Uma casinha à beira do canal, um moinho de vento e ruas de paralelepípedos que ele podia ver da janela todas as manhãs. Aquela era sua paisagem original. No entanto, aquela paisagem havia desaparecido completamente com a renovação urbana na década de 1980. Os edifícios antigos foram demolidos e substituídos por apartamentos modernos. Vincent desejou inúmeras vezes ver aquela paisagem novamente, mas havia desistido, pensando que era impossível. Como é possível? Com as mãos trêmulas, ele leu a placa de descrição ao lado da pintura. Esta pintura retrata a paisagem histórica dos subúrbios de Roterdã, que foi demolida na década de 1980. As lágrimas de Vincent caíram. Minha cidade. A cidade onde eu cresci. Está aqui. Helena correu surpresa. Vincent, o que houve? Helena, esta pintura retrata a cidade onde eu morava quando criança. Sua voz estava embargada. É a paisagem que eu via todas as manhãs. Meu Deus, Helena também ficou profundamente emocionada. Mas por que esta pintura está no Brasil? Vincent leu a placa de descrição novamente. Durante a construção do Holanda brasileira, foram visitadas várias regiões da Holanda para coletar registros de paisagens urbanas prestes a desaparecer. Fotos, plantas baixas, pinturas e todos os outros documentos foram coletados e preservados nesta instalação. Vincent ficou mudo. Os brasileiros preservaram o que perdemos. Ele foi até a janela. Lá fora estava a paisagem urbana do Holanda brasileira, o canal, os edifícios de tijolos vermelhos, as ruas de paralelepípedos e o moinho de vento. Era idêntico à paisagem retratada na pintura. Eu não acredito, Vincent murmurou. Os brasileiros não apenas recriaram a pintura, mas recriaram a cidade inteira. Helena gentilmente colocou a mão em seu ombro. Vincent, o que você disse antes? Eu disse que era uma cópia barata, ele respondeu, envergonhado. Você ainda pensa isso? Vincent balançou a cabeça. Não. Isso não é uma cópia. Ele olhou pela janela e continuou. Isto é preservação. Preservação? Sim. Os brasileiros preservaram nossa cultura para o futuro. Vincent olhou para a pintura novamente e depois fez uma profunda reverência. Obrigado. Ele mesmo não sabia a quem estava agradecendo, aos construtores da instalação, aos brasileiros que valorizavam a cultura holandesa e a todos que mantiveram sua terra natal perdida aqui. Um funcionário se aproximou e deu mais explicações. Na verdade, houve um pequeno erro durante a construção. Um erro? A argamassa entre os tijolos ficou 2 milímetros mais larga do que o original. Vincent ficou surpreso. 2 milímetros? Sim, é um erro que quase ninguém notaria. A equipe holandesa também disse que não precisava refazer, continuou o funcionário. Mas a equipe brasileira decidiu refazer tudo, por causa de 2 milímetros. Sim. Para ser fiel ao original, eles gastaram tempo e dinheiro para reconstruir tudo. Vincent estava completamente sem palavras. Uma margem de erro de 2 milímetros era aceitável na arquitetura, mas os brasileiros não permitiram. Eles buscavam a perfeição. Eu não sei de nada, disse Vincent com a voz trêmula. Ele dobrou os joelhos e caiu. Helena o amparou. Os brasileiros amam a Holanda mais do que nós. Com essa frase, as lágrimas não puderam mais ser contidas. O orgulho de ser arquiteto, a confiança de ser um especialista, tudo se desfez naquele momento. Vincent foi até o pátio interno do palácio e sentou-se exausto em um banco. Helena sentou-se ao lado dele. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então Vincent começou a falar lentamente.
A Holanda destruiu paisagens urbanas antigas em prol do desenvolvimento econômico. Helena ouviu em silêncio. Priorizamos a eficiência e o lucro, e demolimos edifícios históricos um após o outro. Vincent olhou para o céu. E agora, o nosso país mal tem a beleza das paisagens de outrora. Ele continuou. Como arquiteto, eu lamento isso, arrependendo-me inúmeras vezes por não termos conseguido protegê-las. Helena segurou suavemente sua mão. Mas os brasileiros são diferentes. A voz de Vincent tremeu. Eles pegaram o que jogamos fora e o mantiveram aqui. Ele enxugou as lágrimas. Um país que valoriza tanto a cultura de outra nação. Helena disse. Talvez seja a hospitalidade brasileira. Ah, agora eu entendi. Vincent se levantou. Eu preciso pedir desculpas ao povo deste país. O casal caminhou novamente pelo parque, desta vez não com um olhar crítico, mas com gratidão. Vincent sentiu que cada edifício, cada tijolo, carregava a dedicação do povo brasileiro. Caminhando ao longo do canal, eles encontraram um funcionário brasileiro do parque, um jovem limpando um prédio. Vincent se dirigiu a ele. Com licença. O funcionário se virou. Sim, pois não? Você se sente orgulhoso de trabalhar aqui? A pergunta repentina surpreendeu o funcionário, mas ele logo sorriu e respondeu: sim, sinto muito orgulho. Por quê? Nosso trabalho é transmitir a cultura holandesa ao Brasil, ele continuou com uma expressão séria. Ver turistas brasileiros e holandeses felizes aqui é a melhor recompensa. Vincent sentiu um calor no coração. Obrigado, ele fez uma profunda reverência. Eu agradeço sinceramente pelo seu trabalho. O funcionário sorriu timidamente. Não é nada. Estamos apenas fazendo o que é certo. Vincent e Helena continuaram a caminhar. Em seguida, eles viram outro funcionário, uma senhora mais velha, cuidando de um canteiro de flores. Vincent se dirigiu a ela novamente. Com licença. A mulher levantou a cabeça. Sim, este canteiro de flores também é em estilo holandês? Sim, a mulher respondeu alegremente. A disposição das tulipas é baseada em jardins tradicionais holandeses. Ela acariciou as flores suavemente e continuou. Na primavera, mais de 1 milhão de tulipas florescem aqui. 1 milhão de tulipas? Vincent ficou surpreso. Vocês cuidam de tantas flores todos os anos? Sim. É difícil, mas esperamos que os visitantes holandeses fiquem felizes. O sorriso da mulher era de pura alegria. Eu nunca estive na Holanda, mas trabalhar aqui me fez amar muito a Holanda. Obrigada, muito obrigada. O casal encontrou um lugar tranquilo e sentou-se em um banco novamente. Vincent pegou o celular e abriu o chat em grupo com seus amigos arquitetos. A mensagem sarcástica que ele havia enviado antes ainda estava lá. Ele a deletou e começou a digitar uma nova mensagem. Pessoal, hoje passei pela experiência mais vergonhosa da minha vida. Eu pensei que o Holanda brasileira no Brasil fosse uma cópia barata, mas eu estava completamente errado. Ele anexou a foto do palácio. Aqui nossa cultura perdida está sendo preservada de forma perfeita. Os brasileiros amam a Holanda mais do que nós. A mensagem foi enviada e as respostas começaram a chegar imediatamente. Sério? Eu não acredito. Mande mais fotos. Vincent enviou as fotos que havia tirado no parque. Os edifícios de tijolos vermelhos, a comporta do canal, o interior do palácio. Ele também contou a história da correção do erro de 2 milímetros. As reações dos amigos foram de surpresa e admiração. Isto é autêntico. A dedicação do artesão brasileiro é real. Eu também quero ir. As mensagens vieram uma após a outra. Vincent disse a Helena: quando eu voltar para a Holanda, vou contar a todos. Contar o quê? Sobre a beleza deste país, o Brasil, ele continuou com uma expressão séria. E a importância de preservar a cultura. Helena sorriu. Você mudou, não é? Ah, eu mudei. Vincent também sorriu. Hoje aprendi uma lição importante no Brasil. Que preservar a cultura não é apenas ter saudades do passado, mas mantê-la para aqueles que viverão no futuro. Ele olhou em volta para o parque. Nós pensamos que abandonar o passado era progresso, mas os brasileiros são diferentes. Eles valorizam o passado e ao mesmo tempo criam um futuro.
O sol estava se pondo e o brilho do crepúsculo iluminava os edifícios de tijolos vermelhos. A cena parecia um entardecer holandês. Vincent se levantou e pegou a mão de Helena. Vamos dar mais uma olhada. Sim, de mãos dadas, eles recomeçaram a caminhar. Suas silhuetas se misturaram à paisagem holandesa no crepúsculo. Qual é a sua opinião sobre esta atitude brasileira de proteger a cultura e transmiti-la para o futuro? Não se esqueça de escrever seus comentários na seção de comentários. Vincent e Helena voltaram para o hotel. Naquela noite, Vincent sentou-se na cama e abriu seu laptop. Ele tinha um blog profissional de arquitetura e começou a escrever sobre sua experiência de hoje. Hoje, no Brasil, eu redescobri minha terra natal. O Holanda Brasileira não é apenas um parque temático, é a preservação da cultura, um presente para o futuro. Seus dedos deslizavam pelo teclado. Quero agradecer ao povo brasileiro. Obrigado por continuarem a proteger o que perdemos. Na manhã seguinte, o artigo de blog de Vincent teve uma enorme repercussão na Holanda. Foi compartilhado nas redes sociais, e muitos holandeses expressaram interesse. Existe realmente um lugar assim? Eu quero visitar. Estou emocionado com o respeito dos brasileiros pela cultura. Os comentários ultrapassaram as centenas, incluindo vozes de holandeses que realmente visitaram o Holanda Brasileira. Eu também chorei. A rua por onde meu falecido avô caminhava está lá. Foi ótimo ter ido ao Brasil. Meses depois, Vincent deu uma palestra na Sociedade Holandesa de Arquitetura. O tema foi o significado da preservação cultural. Ele exibiu fotos do Holanda Brasileira para o público. Isto é o que o Brasil nos ensinou. Ele narrou: a cultura perdura porque é continuamente protegida, e proteger a cultura não é responsabilidade apenas do povo daquele país. O presidente da sociedade permaneceu em silêncio. Os brasileiros respeitaram a cultura de outra nação e tentaram preservá-la para o futuro, enquanto nós não conseguimos proteger completamente nem a nossa própria cultura. As palavras de Vincent tocaram profundamente o coração de muitos arquitetos. Depois disso, o número de holandeses que visitavam o Holanda Brasileira aumentou drasticamente. Muitos choraram pela aparência de sua terra natal perdida. Uma senhora disse: a rua por onde eu caminhava com meu marido está aqui. Parece que voltei àquela época. Outro homem disse: fiquei comovido com o coração do povo brasileiro. Não há muitos países no mundo que valorizam tanto a cultura de outra nação. O próprio Vincent visitou a Holanda Brasileira muitas vezes depois disso. A cada visita, ele fazia novas descobertas e ficava profundamente comovido com a dedicação dos funcionários brasileiros. A recreação cultural no Brasil não é apenas uma imitação simples. É um profundo respeito pela cultura perdida e uma responsabilidade para com o futuro. O Holanda Brasileira pode ser chamado de sua terra natal. Ao preservar perfeitamente a paisagem urbana holandesa, ele desempenha o papel de uma ponte cultural. Hoje o Holanda Brasileira continua a receber muitos visitantes, brasileiros e estrangeiros. Todos desfrutam da bela paisagem holandesa e sentem o respeito pela cultura brasileira por trás dela. Vocês se orgulham dessa atitude do povo brasileiro? Por favor, pensem novamente sobre a importância da preservação cultural. O Holanda Brasileira nos mostrou essa resposta. O que você achou? A história de hoje termina aqui. Não se esqueça de escrever suas ideias e sentimentos na